Curso de Delphi, aula 02. Nós vamos dar nessa aula as propriedades dos formulários, que cada componente no Delphi tem muitas e muitas propriedades. Cada componente é como se fosse uma aula de programação diferente. Bem, nossa primeira providência é não deixar projeto com nome de project, nem nada disso. Vamos salvar e com um nome sugestivo. Então, nós vamos aqui é a hora do file mesmo, tá? A hora de novo projeto é na aba projeto, e projeto. Então, vamos colocar Save Project As. Ele tem uma hierarquia de pastas aqui em cima, onde ele coloca os projetos, que é nos seus documentos, embarcadeiro e Studio Project. Então, ele começa com Unit 1. Então, nós temos que dar um nome. Nós daremos o nome do projeto de Form1. Então, o nome da unidade vai ser, vamos dar Form1, que é o nome do projeto, e aí main, que seria o formulário principal. Utilizem essas palavras em inglês que são sugestivas de outras linguagens, para que um programador profissional possa pegar seu programa e entender rapidamente. Salvamos. Na hora de sair, ele vai pedir para salvar o projeto também. E agora, ele vai salvar para nós o projeto. Já colocou aqui, Save Project As. Tem aqui um ponto importante. Eu não posso salvar o nome do projeto como Form. Eu tenho que salvar como Pform, porque lá dentro vai ter um componente de nome Form. Então, vamos dar File, Save Project As, e vamos colocar o nome dele de Pform. Se pedir para salvar Unit, nós vamos salvar por cima com esse nome que ele já aceitou. Então, vamos salvar o projeto com o nome de Pform1. Esse P indicando que é projeto. Então, observem bem como é que está o quadro aqui. Esses inspetores de objetos aqui, ó, eles podem trocar de lugar. À direita está a estrutura do projeto, a paleta está embaixo e o Object Inspector de cada coisa clicada. Eu cliquei no Form, então ele está aqui. Se eu clicasse em um branco, outro lugar do projeto, ele mostraria aquele objeto. Então, primeiras coisas que fazem sentido para a gente aqui é, por exemplo, o caption do form. Então, nós vamos escrever aqui, ó, por extenso, formulário de propriedades. A nossa finalidade no momento aqui é mostrar as propriedades do formulário. Aí eu botei propriedades só para ficar rápido de escrever. Nele, você tem as cores de frente, tá? Foreground colors, né? Vocês podem alterar aqui para qualquer cor da paleta, tá? Então, vamos colocar azul, vejam. Aí, a cor do formulário ficou no fundo assim, um azul forte. Então, vocês devem guardar para uma coisa mais suave, ou um aquamarine, ou deixar branco, ou deixar um cinza para ficar clarinho, pelo menos para não ficar branco no branco no branco. Então, essas são as duas primeiras propriedades mais óbvias. Para que vocês possam compreender as propriedades do form, que são ditadas por uma coisa chamada herança, eu coloquei aqui dos componentes standard, vejam aqui na parte inferior da tela, um label para ver como é que as propriedades de fonte, por exemplo, que é a mais visível, né, se refletem nesse aspecto de herança. Então, vejam, eu dei um tamanho exagerado, size 36, e coloquei uma cor. Posso colocar uma outra aqui para vocês verem, né? Red, por exemplo. Veja, não existe nada no formulário. Ele é um container. Ele vai conter outros controles. Então, eu preciso colocar pelo menos uma propriedade a mais inteligível, que é label, para que vocês percebam esse aspecto de herança. Ou seja, as propriedades de formulário valem para todos os controles.
Nós colocamos aquela primeira, que foi o plano de fundo aqui, para vocês verem uma que é do container. Mas ele, por si só, né, não é nada, ele é uma caixa. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse label, para que vocês entendam aí as propriedades. Eu tive que dar enable também na propriedade de label, quanto no form. Vejam aqui, ó. Form também está com enable para que os botões dele funcionem, etc e tal. Mas guardem, tudo se reflete aqui nas propriedades dos controles. Então, por exemplo, eu escolhi também a fonte Trebuchet. Vocês poderiam escolher outra, a Verdana. Vejam, ele se altera. Vocês poderiam escolher, por exemplo, a de sempre, né, que é a Arial, tá? Que todo mundo usa. E ele tem uma série aí de fontes, tá? Ao longo desses anos todos, eles foram concordando em que elas perdessem os direitos autorais. Hoje você pode escolher fonte à vontade. E como último aspecto, vocês podem inspecionar as coleções que ele está fazendo no fonte, tá? Um fonte em Delphi não passa disso, tá? Ele é uma série de declarações de propriedades, tá? E que vocês podem acrescentar a qualquer momento. E ele fica recheado de eventos. Vocês podem aumentar o fonte com Ctrl+, estou aumentando para vocês verem, ó, quais as bibliotecas que ele carrega por default. Antes elas eram simples, não eram compostas como agora, né? Agora tem o win-api.windows, antigamente era só o Windows, era só sysutils e tal. Eles partiram em DS names, né? Namespaces, tentando incorporar um pouquinho a filosofia do C#. Então, você tem o namespace system, você tem o namespace WinAPI e você tem o namespace VCL, que são os Visual Controls. Através dessas propriedades aqui, vocês podem manipular muitas coisas. Nós veremos isso em barra customizada, barra de título. Nós veremos também nos eventos. Então, se preparem para as próximas aulas. Então, a segunda aula está terminada. Muito obrigado por sua paciência e atenção.